Olá a todos, eu vim aqui fazer um vídeo que foi feito uma descoberta no livro Apócrifos, né, de Jeremias. Foi um enxerto, na verdade, de um manuscrito, tá, datando do século 6 a.C. e relata aí, na verdade, uma viagem no tempo ao qual o profeta acabou de fazer. Viagem no tempo, um relato do profeta Jeremias, enxerto do livro Apócrifo de Jeremias, capítulo 38, do versículo 6 ao versículo 13. Note que, na verdade, você não vai achar essa parte do texto lá no livro de Jeremias, tá? Como se trata de um papiro, há uma possibilidade desse papel, né, que daí vem a palavra papiro, ter se desintegrado, sumido e agora achado, foi colocado agora dentro das palavras que foram feitas através da Bíblia protestante, tá? Esse enxerto aqui não aparece na Bíblia protestante, tá? E nem na Bíblia católica também. Ele foi descoberto agora, tá, ok? Na antiga literatura hebraica há o resto das palavras de Baruque, ou conforme se chama também essa tradição, o adendo ao profeta Jeremias. Baruque era amigo do profeta Jeremias, que em 604 a.C., a ele ditou os seus versículos do livro que levava o seu nome, incluídos na Bíblia. Então, na verdade, o livro de Jeremias não foi feito pelo profeta Jeremias, tá? Mas um copista chamado Baruque escrevia para o profeta, ou escrevia através do profeta. Ao que parece, Baruque registrou também coisas inconvenientes, pois o resto do apócrifo não consta na Bíblia protestante. Os capítulos 3 a 5 contam a seguinte história. Jeremias, conhecido como um dos grandes profetas, na realidade era também exemplo de vários dos seus colegas, um agitador político nato. Por anos a fio não se cansou em anunciar a decadência da Judeia, caso não se fizesse um esforço extraordinário para dominar a Babilônia. Suas palavras não foram ouvidas, então o Senhor Yahvé informou-lhe a respeito de uma futura destruição de Jerusalém e a deportação do povo judeu para o cativeiro babilônico. Em 586 a.C., isso aconteceu, Jeremias e Baruque andam às escondidas pela cidade de Jerusalém para enterrar tesouros do templo, por ordem do Altíssimo, salvaguardando-os assim na aniquilação. Naquele instante exato, ressoa das nuvens o som de trombetas e do céu descem anjos, segurando tochas nas mãos. Jeremias roga a um dos anjos propiciar-lhe a ocasião para conversar com o Altíssimo. A conversa realiza-se. Jeremias pede que Deus poupe o seu jovem amigo etíope Abimeleque, pois certa vez ele retirou Jeremias do fundo de um poço de lama. O Senhor mostra-se compreensível com tal gesto de gratidão e instrui Jeremias para que mande um amigo pela vereda da montanha, para a vinda de Agripa, pois lá então ele próprio se encarregaria do moço e se esconderia em um lugar seguro até que tudo se estivesse passado. Na manhã seguinte, Jeremias mandou Abimeleque embora e falou: pegue uma cesta e vá para o sítio de Agripa, pela vereda da montanha. Vai apanhar figos frescos e dei-o aos doentes e ao povo. No dia seguinte, Jerusalém é tomada pelo inimigo. Os sobreviventes, entre eles Jeremias e Ezequiel, são levados para a Babilônia, cativos. Todos aqueles acontecimentos horríveis ocorreram sem que Abimeleque tivesse chegado a percebê-los, porque ele estava longe. Tá? Lembra que ele foi pegar figos numa cesta para dar às pessoas? Ele nada sabe a respeito. E assim sendo, anda de espírito alegre, despreocupado pela vereda da montanha, para apanhar figos frescos. De repente, tem uma sensação de tontura, tá? Ele senta no chão, a cesta com os figos frescos entre os joelhos e adormece. Quanto tempo depois acorda, receia ser censurado por Jeremias, ou seja, ele fica com medo porque Jeremias mandou ele lá pegar uma cesta de figos para dar ao povo, para poder saciar a fome, e ele demora por causa disso. Então ele fica com medo e envergonhado, porque Jeremias vai censurar ele por causa da demora, né? Por ter vangueado no caminho. Depressa pega na cesta com os figos e se põe em marcha, ou seja, volta novamente para Jerusalém. Aí então acontece o incrível, preste bem atenção o que esse enxerto, essa parte do enxerto, ele acrescenta no texto, tá? De start ele chega a Jerusalém, no entanto ele não conhece essa cidade nem as suas casas, ou seja, ele parte para Jerusalém, chega lá, está tudo mudado, né? Ele acha um pouco estranho, né? E tampouco a sua própria família, ele não vê ela lá. Está
esta não é a cidade certa. Estou confuso. Ainda sinto a cabeça pesada. Que estranho. Como posso falar a Jeremias que me sinto confuso? Com esses pensamentos sai da cidade e depois vira-se para olhar, em busca dos seus marcos de referência e fala. Ou seja, ele fica olhando para um lado ou para o outro para tentar pegar uma referência, alguma coisa, para tentar se situar da onde ele se encontra. E quando ele vê isso, ele diz assim, é a cidade, apenas perdi o caminho. E de novo retorna para a cidade e continua procurando. Como não encontra nenhum membro da sua família, torna-se a sair da cidade e fora dela fica parado, todo triste, pois não sabe aonde ir. Então Abimeleque está consternado e encontra-se nenhum membro da sua família e torna a sair da cidade. Fora dela fica parado, todo triste, pois não sabe aonde ir. Então Abimeleque está consternado, completamente desorientado. Ele só foi embora para apanhar figos frescos, nada mais. E entende deste mundo, nada mais entende desse mundo. Lá, fora da cidade, fica então de cócoras, ou seja, agachado, e um homem velho passa por ele. E Abimeleque pergunta, que cidade é essa? Jerusalém? Responde o velho. Abimeleque indaga ao sacerdote sobre Jeremias. Sacerdote Jeremias, seu leitor Baruque e por toda uma série de pessoas conhecidas dele. E acrescenta que não há mais ninguém na cidade que fosse conhecido dele. Abimeleque, então ponderado, o velho responde, tu chamas por Jeremias? E por que perguntas por ele, depois de tanto tempo? Desde há muito Jeremias com seu povo foi levado para a Babilônia. Abimeleque acha que o velho está doido e lamenta que não se possa ofender um ancião com palavras pesadas e gargalhadas, o que bem gostaria de fazer, pois considerado o absurdo do que ele falou. Ele ainda pergunta pela hora do dia e calcula que desde a sua partida se passaram muitas outras poucas horas apenas. Olha aqui, vê com os teus próprios olhos, pega com as tuas mãos, vê os figos. E com essas palavras, Abimeleque retirou a tampa da cesta dos figos e o velho viu como ainda estavam frescos. Em seguida, o ancião, depois de ter visto os figos, disse, meu filho, tu és um homem pio, que é igual a protegido de Deus. Ou seja, se você é um homem de Deus, você não vai mentir para mim. Então preste atenção. Vê, hoje faz 66 anos que o povo foi levado para a Babilônia. E para que vejas que isso é verdade, olha o campo. Lá as sementes estão apenas germinando. Ainda não estamos na época de figos maduros. Olha que coisa interessante, hein? No desenrolar da história, um anjo do Senhor despacha uma águia, que essa palavra hebraica, ela pode ser escrita como Sor ou Socor, que é um texto massorético e judaico, que tem a terminologia de Saara, que é um termo feminino, tá? Que pode ser um tufão. Tá? Isaías 4:6 pode ser concluído como uma roda, pode ser um moinho de torvelinho, qualquer espécie de corpo que faça rotação em termos de si mesmo, designação que a Bíblia dá a entender que era uma máquina que era sustentada pela rotação de si mesmo, na qual o profeta Elias foi conduzido rumo a outros mundos. Esse acontecimento está descrito no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Nela também viajava o Deus dos Hebreus, o tetragrama aqui, do qual de dentro da nave falava com o seu povo através de um sistema de som vindo do seu trono. Essa mesma descrição pode ser conferida no livro de Jó, capítulo 38, verso 1. A mesma máquina aérea teria levado Rômulo, que se diziam os romanos, foi conduzido por uma tempestade quando se achava no campo de Marte. Tem sua definição também como uma espécie de barco. Observação: esse termo máquina aérea é descrito em várias passagens dos escritos antigos, como diversos nomes, com o termo hebraico amud, substantivo masculino singular, que tem como definição um arco, uma bola, uma roda, um pau roliço, coisa radial, polo, pau roliço que se usava para enrolar o pergaminho, escapo, talo que frutifica sem folhas. Designação essa que sempre se aplica ao termo de forma comum, aparelho aéreo no qual viajava o Senhor dos Exércitos, para proteger o seu povo durante a peregrinação no deserto. Também pode ter sua definição como uma coluna, tá? Veículo ou esfera, espírito, ar, vento. A forma como está no texto de Gênesis capítulo 1, verso 2, é um veículo aéreo, coisa que percorre o ar,
pois está associada ao verbo esvoaçar, adejar, correr de forma estabilizada. E essa ave soberba leva uma mensagem de Baruque de Jerusalém para a Babilônia. A mensagem traz para Jeremias o cativo a notícia de que seu amigo Abimeleque está passando bem e em nada envelheceu, extraído do livro Provas de Daniken, volume 1, livro de Jeremias, capítulo 38, do verso 6 ao verso 13. Então, na verdade, aqui nós vemos aqui uma prova de uma viagem no tempo, tá? No enxerto do livro de Jeremias, um papiro totalmente fragmentado, que foi encontrado agora, que faz o adentro da parte que foi retirada ou perdida da história de Abimeleque, Jeremias e Baruque. Então a viagem do tempo aqui, já na antiguidade já se falava isso, e que com certeza aí é uma prova irrefutável. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo e esperamos então mais notícias boas aí e mais novidades também, ao qual eu estou pesquisando. Então, eu espero vocês na próxima. Então, fique com Deus e tchau, tchau.